Olá, pessoal. Estamos aqui hoje para gravar o segundo episódio do podcast Estou Seguro. E hoje, com uma convidada ilustre, já estou me sentindo aqui super avaliado. Meu Deus, vai ser difícil hoje, mas eu vou tentar. Fernanda de Moraes, fundadora da Voice Care, fonoaudióloga maravilhosa, minha mentora em outrora, me ajudou muito nesse momento aqui da minha carreira, quando eu fundei a última empresa. E muito obrigado por estar aqui hoje. Eu que agradeço o convite de esse casal maravilhoso e para falar sobre a segurança na comunicação, que é um assunto extremamente importante nos nossos relacionamentos pessoais e profissionais também. Afinal, todo mundo precisa da comunicação. Maravilhoso. Muito obrigada pelo convite. Que isso. E comigo, minha sempre linda, incrível esposa, Bianca Guerreiro Condi, que trouxe aqui traz sempre o lado mais pessoal da coisa, para tirar um pouquinho do meu corporativismo, não é mesmo? É isso aí. Então vamos lá. Fê, vou começar aqui já fazendo perguntas voltadas para o nosso mercado. E eu queria saber por que a pessoa precisa aprender a falar, ou melhor dizendo, se comunicar de forma eficaz no seu trabalho. Pergunta extremamente importante no nosso dia a dia, porque até depois da pandemia, que a gente ficou muito tempo em casa, fazendo videoconferência, eu percebi que muitas pessoas, inclusive eu, a gente perdeu um pouquinho o jeito de conversar com as pessoas, de olhar nos olhos, de estar presencialmente e falando de uma maneira eficaz. E por que é tão importante se comunicar? Porque a comunicação é a maneira como nós trazemos o nosso conteúdo, as nossas ideias, as nossas soluções. E muitas vezes a gente fala de uma maneira que é automática. Óbvio que eu sei falar, Fernanda, para que eu vou melhorar a comunicação se eu sei me comunicar, se eu sei falar, eu sei expressar as minhas ideias? E aí fica a pergunta, será que você sabe mesmo? Ou será que dá para melhorar? E quais são os erros que nós vemos no dia a dia corporativo, principalmente nas reuniões, na área comercial, em vendas? Muitas vezes é o falar demais. A pessoa sabe tanto sobre o assunto, tanto sobre a solução, tanto sobre seguro de vida, que acaba falando e acaba não interagindo. O que é a comunicação? É o diálogo. Eu preciso falar e eu preciso escutar também o que o meu cliente tem para dizer. Porque eu preciso saber em que nível que ele tem de conhecimento. E como que eu vou saber isso se só eu falo? Esse é um grande erro na comunicação. Outro é despejar o assunto. Eu decorei qual que é o histórico da empresa, em que ano foi fundada, porque é uma empresa centenária, e vou jogando um monte de assunto, e o cliente fica ali meio de saco cheio, né? Porque Zé Palestra. Exatamente, fica ali palestrando. Mas ele quer que vá direto ao ponto, né? Sim, ele quer saber de que forma, que problema que você vai resolver, e a pessoa fica lá no histórico, na evolução do logo, e não se atenta em observar, em ler o cliente. É essencial isso, faz parte da comunicação, não é só o falar, é o escutar, é você saber ler esses sinais que o cliente vai trazendo durante a conversa. São vários detalhes que compõem a boa comunicação. E qual que é a boa comunicação? É aquela que eu consigo fechar o negócio. Fechei meu cliente, minha comunicação foi eficaz, trouxe a melhor solução, a melhor argumentação e consegui convencer, consegui influenciar. Você acredita que os consultores que estão na rua hoje atendendo clientes pedem negócios por não se comunicarem da forma ideal? Com certeza. Algumas pessoas falando para dentro, outros que falam de maneira agressiva, forte demais, outros que trazem assuntos que não são pertinentes, outros que vão muito direto ao ponto. O quebra-gelo é essencial numa reunião. Eu não posso chegar, imagina que a Bianca é a minha futura cliente, marquei um café com a Bianca, encontrei ela no café, tudo bem, Bianca? Então, quero te mostrar aqui uma proposta que tem tudo a ver com você, Bianca, assim, com a sua realidade, que eu nem sei muito bem qual é a sua realidade, tá? Mas eu não pergunto nada, eu não trago nenhuma similaridade. A similaridade é essencial numa conexão, numa interação. Eu criar pontos em comum. Por exemplo, que pontos em comum nós temos aqui, nós três? Nós temos filhos. E temos filhos da mesma idade que eu acabei de descobrir. Então, seria um ponto interessante de eu trazer nessa conversa, para justamente criar mais conexão, mais engajamento, trazer mais leveza nessa interação e não ir direto ao ponto. Esses detalhes, pequenos ajustes que nós fazemos na comunicação, nos ajudam muito a conseguir fidelizar o cliente. E, Fernanda, uma pergunta. Você acha que talvez ler o cliente também? Porque às vezes tem um cliente que ele
não sei, ele fala de uma maneira mais informal, é um cliente mais Sim. tranquilo, e aí se você chega falando de uma maneira muito formal, muito séria, Uhum. pode às vezes não dar certo, Com ou às vezes o certeza. contrário também. Sim. Então, às vezes você tem que também saber mudar um pouquinho, né? Não Com ser sempre certeza. da mesma maneira, não A sei. comunicação tem que ser como de um camaleão. O camaleão, ele muda de cor de acordo com a temperatura, com o estado de humor. A mesma coisa nós. Eu preciso me camuflar naquela situação de comunicação. Se eu estou conversando com alguém que é mais informal, eu trago essa informalidade nas palavras, no meu vocabulário, no exemplo que eu vou trazer para ilustrar, no case que eu vou contar, na minha postura corporal. Não preciso estar com aquela postura super ereta, assim, prestando atenção nos gestos. Não, eu trago essa informalidade. Agora, se eu tenho um cliente que é mais formal, eu também preciso mostrar isso na minha maneira, na forma como eu me porto diante dele. E se eu não conheço o cliente, é melhor eu pecar pelo excesso de formalidade e aos poucos eu vou me ajustando àquela comunicação do que começar informal demais. Porque isso pode depreciar o meu assunto, pode descredibilizar aquela informação que eu estou compartilhando. Perfeito. Eu vi num estudo recentemente que para você mudar uma primeira impressão com alguém, você precisa de 9 encontros com aquela pessoa. Bastante. Isso é muita coisa. Principalmente no nosso mercado, que você vai ter, às vezes, no máximo, 2 oportunidades para sentar com o cliente. Uhum. A primeira para se apresentar a empresa, ter essa conversa tão importante para entender como é o cliente, e uma segunda conversa para apresentar o plano, levar a solução e tudo mais. Uhum. Depois disso, meu amigo, é muito difícil você encontrar o cara. E tão legal isso que você falou, Ri, porque tem vários estudos que mostram que eu crio uma primeira impressão para as pessoas. Alguns estudos dizem em 7 segundos e outros em 1/10 de segundo. Ou seja, eu bati o olho no cliente, ele bateu o olho em mim, ele já criou uma impressão. Muito rápido. Exatamente. E com isso, a linguagem corporal, a maneira como eu me porto, o que eu falo, para onde eu estou olhando, são determinantes para me ajudarem nesse processo. Aquilo que fala, não fui com a cara da pessoa, Uhum. né? Esse 1/10 de segundo, com certeza. Com Sim. certeza, e você não tem para onde correr mais, já foi. Exatamente. Você não consegue Mas a recuperar. pessoa vai fechar o mesmo produto com outra que ela se sentiu melhor e teve mais afinidade. Com certeza, com certeza. Eu lembro no nosso processo, nos nossos encontros, né, que eu dizia várias vezes, falei, poxa vida, se eu já consegui ganhar um pouquinho de dinheiro sem saber falar, imagina depois que eu aprender. E eu ainda não sei, estou tentando. Então, é algo que as pessoas não dão tanta importância hoje em dia, Sim. mas é fundamental, e eu tenho certeza que os grandes profissionais, as grandes personalidades, com certeza estudam muito como se comunicar de forma eficaz com as pessoas, né? E no nosso mercado não pode ser diferente. Eu imagino que um consultor de seguro de vida, ele tem que ser muito preciso no que diz, no que pergunta e em como se comunica. Qual que seria a dica principal para ele causar uma boa primeira impressão de cara? Chegou no cliente, nunca vi, não é meu amigo, não é meu relacionamento, tô sentando com aquele cara na primeira vez. Uhum. Cheguei de cara, o que eu faço? Olha, eu vou contar 3 coisas importantes. E por quê? Porque isso existe uma base científica, estudos que mostraram isso. Qual que é o primeiro lugar que as pessoas nos olham? Encontrei a Bianca, primeiro lugar que a Bianca vai olhar em mim é a região dos olhos. E por isso, o que é importante? Eu tenho uma reunião, eu evito ficar lá no meu celular, vendo mensagem abaixada, porque o cliente vai chegar, você nem vai enxergá-lo e não vai ter esse primeiro impacto, que é o olhar. E o olhar traz muitas informações. Quantas vezes numa reunião, às vezes presencial, um café, algo mais informal, a gente começa a pensar e fica olhando para um lado e fala assim, então tudo bem, eu tô super feliz assim, de estar com você, muito obrigado pelo seu tempo, e não mantém o contato visual. É um detalhe que precisa ser cuidado, em pelo menos 80% do tempo, eu tenho que direcionar o meu olhar para os olhos do cliente. Segundo lugar que as pessoas costumam no olhar, isso é a média das pessoas, é a região da boca. E como assim a boca? O sorriso no momento certo. Quando que eu posso sorrir numa reunião? Quando eu abro a reunião, quando eu cumprimento, quando eu trago um assunto que é leve, descontraído, quando eu me despeço, quando eu agradeço o tempo da pessoa. E também a dicção, que tem relação aqui com a boca. E o que é dicção? Eu pronunciar corretamente os sons, abrindo a boca. Eu não posso falar com a boca fechada desse jeito. Nossa, horrível. Porque dá uma impressão de que eu não estou muito segura do assunto, que eu não Sim. estou muito à vontade de conversar com vocês. E também não posso exagerar assim.
Já viu aquelas socialites, Bianca, na TV, como elas exageram na hora de falar e fica uma coisa artificial, né? Chega a ser É engraçado. bom que dá pra fazer leitura labial, né? Isso é bom. Dá tempo, pelo menos. Com certeza. Mas não é esse o nosso foco. Eu não quero transparecer alguém Sim. metido, nojento, porque isso também cria distanciamento com as pessoas. Eu preciso pronunciar corretamente e ter uma abertura que E eu acho que a seja pessoa não presta intermediária. atenção, né? De Você acaba não nenhum. conseguindo prestar atenção no que a pessoa tá falando. A gente Você tem fica vontade tão de rir. chocado com, né? Sim. E terceiro recurso extremamente importante nesse primeiro contato é o gesto. O gesto comunica muitas informações, é um dos maiores indicativos de segurança e confiança. Você quer tornar o ambiente confiável para o cliente? Use gestos. E como usar gestos? Em que momento? Quando eu ressalto as informações importantes. Por exemplo, eu tenho uma mesa, estou num café com o cliente, eu evito, por exemplo, deixar as mãos embaixo da mesa. Tipo eu agora, você. Meu Deus. Mas Tava vocês não pesado. estão falando agora, tá? Vocês não estão falando, estão escutando. Faço Mas tudo na hora errado. que eu falo, eu preciso movimentar as mãos. Porque imagina, se eu começo a falar para vocês a importância da comunicação e não faço nenhum tipo de gesto desse jeito, qual a impressão que eu trago? Parece que eu não estou muito à vontade de conversar com vocês. Estou meio que retraída, alguma coisa está me Sim. incomodando. Agora, se eu começo a movimentar as minhas mãos, eu também trago essa leveza, fica muito mais fácil de interagir e a pessoa se sentir à vontade Mas também. tem que ser natural, né? Porque Com também a pessoa às certeza. vezes começa a forçar e fica sim, muito... Sim, extremamente teatral, né? teatral, dramático, não é esse o nosso objetivo. É. E até de acordo com o perfil de cada um. Tem pessoas que são mais expansivas e vão usar mais gestos, Sim. naturalmente. É só o Sim. cuidado de não exagerar nessa movimentação. Sim. E outros são mais contidos, mais reservados. E não tem o certo, não tem o errado. É o trazer o equilíbrio e minimizar o máximo de ruídos na minha comunicação. Quanto mais harmonia, coerência eu trouxer do meu corpo, da minha voz com o meu discurso, muito mais fácil de influenciar as pessoas. Você falou uma coisa agora, que tudo que você disse agora eu achei muito complexo para uma pessoa tímida. Uhum. E aí, como essa pessoa vai conseguir, vai trabalhar, ela vai se forçar, né? A fazer tudo isso que você tá falando. Ela vai Isso- precisar... e É essa- difícil. E essa pergunta cabe É. muito para a gente ajudar. Nesse mercado, vem muitos advogados que não são tão comerciais, assim, Uhum. engenheiros, arquitetos, que têm até uma veia comercial, mas são pessoas mais técnicas ali, Introspectivas, introspectivas, essa é a palavra correta. E como é que essa pessoa que não tem essa veia ou habilidade de absorver o que você está falando pode aplicar? A comunicação é treinável. E eu sou o maior case de sucesso. Por quê? Porque eu era extremamente tímida. E hoje eu não sou assim mega extrovertida. Mas quando eu tenho que me comunicar, eu sei me comunicar nos diferentes ambientes que eu estou. Ou seja, dá para eu me desenvolver. Eu não preciso ter aquela expansividade de um ator lá no palco. Mas usar minimamente os gestos para pontuar as informações e tomar cuidado com esses ruídos que eu posso comunicar. Falando com o braço cruzado, por exemplo, ou numa videoconferência que é extremamente comum, a pessoa tá lá na reunião online, apoia a cabeça em cima da mão e assim, nossa, que tédio que eu tô de falar com você hoje, né, cliente? É isso que eu vou comunicar. E não é isso que eu desejo, mas o meu corpo está comunicando isso. Ou seja, dá para eu me desenvolver de acordo com o meu perfil. Eu tenho um engenheiro, tenho um arquiteto que é um pouco mais reservado, não tem tanto esse tino comercial. Sim. Ele precisa desenvolver de que forma? Melhorando o quebra-gelo dele durante uma reunião, porque talvez ele seja muito direto ao ponto. E dependendo do cliente, é claro que tem clientes que são mais direto ao ponto também. Aí eu me adapto e fica mais fácil essa comunicação. Mas se eu tenho um cliente que precisa ser mais acolhido, precisa ganhar a minha confiança, eu preparo essa abertura da reunião, trazendo técnicas que justamente melhorem essa interação. E a VoiceCare consegue montar hoje um planejamento para essa pessoa atingir esse nível de desenvolvimento? Com certeza, um planejamento nas mentorias individuais, principalmente. As mentorias, os treinamentos em grupo são extremamente eficazes, só que não abrangem diretamente a necessidade de cada um. A gente vê uma visão geral, um overview de diversas técnicas importantes para a área comercial, para quem atua com isso. Agora, na mentoria individual, e o Ricardo sabe bem disso, eu mapeio a comunicação, pontos fortes que você tem e pontos que você pode desenvolver. E por que é importante também eu reconhecer os meus pontos positivos? Para usá-los com
intenção. Eu já sei que eu sou uma ótima contadora de história. Eu já aproveito isso intencionalmente para ilustrar com cases que sejam semelhantes à sua realidade. Isso me ajuda também a influenciar, a ser ouvido. Ou eu sou muito bom em dados. Nossa, eu lembro assim de cada porcentagem, cada dado. Eu aproveito isso na reunião. Ou seja, os pontos positivos eu uso com propósito e aqueles pontos que não são tão favoráveis, nós minimizamos e usamos técnicas, estratégias para justamente ter uma comunicação mais assertiva e que vá direto ao ponto de acordo com o meu objetivo. E, Fernanda, uma pergunta. Porque assim, quando você decidiu trabalhar com isso? Porque a Fono, ela é, enfim, você pode trabalhar com uma infinidade de coisas, Sim. né? Meu filho mesmo fez fono porque falava igual Cebolinha. O meu também faz fono, porque eu sou mãe dele, eu não sou fono. Falava igual Cebolinha, fez 3 meses. Então, quando você decidiu ir para essa área, como é que foi? Na faculdade, o meu sonho era trabalhar com cantores. Então, não tinha nada a ver também com o que eu faço hoje. Eu queria ser a fonoaudióloga dos cantores, porque eu via cantor de trio elétrico, vai lá pro trio, faz uma série de exercícios. E eu gostava de cantar na igreja. Eu cantava na igreja, na banda, no coral, Nossa, cantava em os exercícios casamento. que a gente fazia Cantava. é muito, dá Você muita também vergonha, cantava? cara. Cantava? Não. Achei que você também Você cantava. passou exercícios para ele Sim, cantar? vários. Fazia vários lá. E são bem engraçados os São, exercícios. Muito engraçados. Vamos fazer aqui hoje. Bianca, prepare-se. E na faculdade, assim, meu sonho era ser a fonoaudióloga dos cantores e eu era muito tímida. E numa apresentação específica que eu tinha que falar em público e eu não tinha como negar essa apresentação, eu fui muito bem na apresentação, apesar de ter sofrido horrores, aquele frio na barriga, Fez xixi, falta né? de ar, é dor de barriga, você não dorme à noite, aquela coisa horrorosa. E no dia fui muito bem, porque ninguém notou que eu tava nervosa, porque eu tinha treinado, assim, exaustivamente aquela apresentação e tinha inovado com algumas coisas importantes que na época não tinham. Por exemplo, trazendo mais imagens, tópicos, áudios antes do exercício, da voz, depois do exercício. Era muito comum, e isso ainda é comum hoje em dia, a pessoa pegar aquele textão, jogar no PowerPoint e ficar lá lendo cada Sim. uma das linhas pro cliente, né? Chato Coisa mais demais. chata que tem. Exato. E nesse momento da apresentação, eu percebi que eu podia falar bem em público. E na faculdade mesmo, eu comecei a fazer alguns estágios com telemarketing, dando treinamentos para operadores de telemarketing de diversos bancos. Então, já começou um pouquinho aí da área financeira, Já um era pouco na minha difícil, né? vida. Telemarketing. Nossa, muito, né? Porque a gente ouve aquela coisa meio Pessoal robotizada, odiado. você já quer desligar o telefone na hora. Eu com uns 17 anos, só um parênteses aqui agora, 17, 18, eu fiz uma entrevista para trabalhar em algum telemarketing aí da vida, É mesmo? não passei na fonoaudióloga. Eu falei assim, não passei. Ela Caramba! falou assim, cara, você não... Lembrei agora, nem lembrava disso, lembrei agora. Olha Será só. que foi você? Será? Não lembro. Ainda bem que Reprovou se fui eu, ele? tomara que eu tenha sido eu pra te falar não, senão a Deu gente não certo. estaria aqui hoje, Óbvio, exatamente, com certeza. Desculpa, mas voltando. Esses não são importantes na nossa vida. Exatamente. E na época comecei a pegar um pouco mais desse jeito de falar em público, dar treinamentos nas empresas e já comecei a pensar na minha empresa. E na faculdade mesmo, numa disciplina que a gente tinha que criar uma empresa, eu lembro que eu queria alguma coisa de voz e eu pensei no nome VoiceCare para o trabalho da faculdade. Perfeito. E assim, o nome veio que hoje é a minha consultoria, né? Com mais de 15 anos de idade aí, já que é a Sim. VoiceCare. E só que seria mais pro treinamento de voz. E aí, nesse inteirinho, eu me desenvolvendo na comunicação, eu terminei a faculdade, fui fazer pós, aí entrei no mestrado, aí comecei a falar mais em público e comecei a divulgar a minha empresa. Na época, criei um site e comecei a empreender, já pensando, puxa, que bacana ter uma empresa, de repente, de treinamentos, mas eu pensava mais para a área de telemarketing, que era o que eu tinha visto na faculdade. E aí começaram a aparecer outras oportunidades. Ah, você pode dar uma palestra aqui na indústria farmacêutica sobre voz? Aí eu ia lá, falava sobre voz, até que eu entrei numa instituição para dar treinamentos, dar aulas, chamada Academia do Palestrante. E essa instituição, ela não existe mais hoje, tem até um outro nome que foi por um outro lado. E eu lembro que lá, o dono da Academia do Palestrante dizia assim para mim, Fernanda, você não pode ser só uma fonoaudióloga, você tem que trazer outras coisas de comunicação. Eu falei assim, é mesmo, né? Porque só ficar falando de voz, o que faz bem, o que faz mal, realmente, que coisa chata, né? E a fonoaudiologia, a ciência que estuda a comunicação, aí nisso eu comecei a estudar mais sobre
sobre oratória, sobre retórica, comecei a fazer diversos cursos, certificações e comecei a fazer parte de vários módulos que tinham lá sobre falar em público, falando sobre a comunicação e a voz, trazendo essas questões de linguagem corporal. Foi aí que eu comecei a trazer também a minha empresa para esse lado de treinamentos e hoje 100% dos treinamentos e mentorias são muito mais na comunicação e muito menos na fonoaudiologia. Então, hoje eu uso a fonoaudiologia como um extra, exatamente, assim, um extra para algumas situações, porque ajuda muito eu falar com uma boa projeção da voz, eu saber ter uma boa dicção, eu ter uma variação de ênfases de graves e agudos na voz, e isso tudo ajuda para o palestrante, para quem é da área comercial, para qualquer pessoa que precisa se comunicar. E dentro de casa, você aplica muitas técnicas? Olha, e se eu te falar que eu conheci o meu marido num curso? Ele Olha. é meu aluno. Nossa, ele é um aluno muito bom. Não, aí é guerra. Aí é guerra. Não, você não sabe, ele vai ouvir depois desse Ele era bom podcast, vai assistir. aluno? Péssimo! Porque ele A gente dá um chegou treinamento atrasado lá na academia especial. do palestrante, chegou atrasado, foi o único que chegou atrasado e saiu mais cedo, que depois eu fui saber, porque ele torce pro Colorado, né, pro Inter, ele é gaúcho, e é pra assistir o jogo, ele saiu mais cedo da minha aula pra assistir o jogo. Deus. Só que o esperto, né, começou a fazer um contato e tal, ele tava buscando Teve ali... um approach. eu queria melhorar algumas coisas na comunicação, aí ficou mais próximo de mim ali Aí no ele começou a comunicar com almoço. você. Sim, até que marcou, assim, as mentorias, e assim, a gente foi se conhecendo, né, papapá, e casamos, olha Estamos só. aí. Exatamente. Cara. Então, lá em Ele casa, quis aula particular. hoje eu não analiso nada da comunicação dele. E Senão você ele vai me analisa sem matar. querer as pessoas? Tipo, a professora do seu filho, Um pouco. Não, você não. A gente já foi reprovado. Fomos reprovados. Quando ela Não, entrou às vezes ali... sem querer. Tipo, essa professora é um Sabe pouco que agressiva. Essa não sei. pergunta que você fez agora, Bianca, é muito legal, porque às vezes até com amigas, novas amigas, eu ouço o comentário assim, eu tenho medo de falar perto de você, porque você deve estar observando tudo. Calma, Mas eu né, fiquei gente? tensa. É igual conversar com um psicólogo, né? Sim, Você fica mas tenso. não dá pra gente ficar 100% focado naquilo que você atua. Então, eu assim, Sim. meio que desligo se eu tô conversando com você, se eu tô conversando com uma amiga. Eu não fico assim, olha, o Ricardo agora fez um S com uma distorção. Não, eu desligo disso e simplesmente converso. A não ser que tenha alguma coisa muito chamativa, assim, sabe? De repente, a pessoa tem uma língua presa, ou fica lá travada, ou exagera no gesto, ou fala uma coisa que não tem nada a ver, ou fala demais. Alguns detalhes não tem Ser como muito não gritante. observar. Sim. Mas não que eu fique, assim, buscando o pelo no ovo, não. Sim. Isso não. Esse nosso negócio, né, o mercado de seguro de vida, ele funciona na base de você pegar recomendações. Você sabe muito bem, né? Sim. Sentei com a Fernanda, ela me indicou 2, 3 pessoas, sentei com a Bianca, ela me indicou 2, 3 pessoas, eu vou ali trabalhando esses nomes, né, e conseguindo sentar com novas pessoas e tudo mais. Uhum. Já descobrimos aqui que é essencial, você passou 3 dicas para uma pessoa que está sentando ali com alguém desconhecido, como fazer isso de forma eficaz, né, e Sim. causar uma boa primeira impressão. Só que antes disso, as pessoas têm um pouco de vergonha de falar assim, olha, meu trabalho só funciona por recomendação. Uhum. Então, assim como você foi recomendado, tem algum truque que você daria para as pessoas para ser mais assertivo na forma de falar? Sim. Pô, Por exemplo... esse aqui é o corte de milhões, hein? Nossa, que Isso aqui vai responsabilidade você me deu explodir agora. no mercado financeiro de seguro, porque isso aqui é a base do nosso trabalho. Pegar nomes. Sim, com certeza. É a base de todos os trabalhos, né? Para o meu Perfeitamente. trabalho também é extremamente importante Exato, isso. exato. E como pedir essa recomendação? E realmente as pessoas ficam muito receosas, assim, se eu vou acabar incomodando, ou puxa, que chato ter que pedir isso para ele. E é extremamente valioso. O que eu recomendo? Uma das técnicas interessantes é você falar para a pessoa, olha, assim como você, que é um profissional extremamente preocupado, que preza pela vida financeira, pelo seu futuro, pelo planejamento da sua vida financeira, quem você pode recomendar que também tem essa mesma preocupação que você? Que também acredita que é importante eu ter essa proteção para a minha vida, para os meus familiares? Porque naturalmente a pessoa fala assim, realmente é uma coisa tão boa para mim, por que eu não vou recomendar para o meu irmão? Que também tem uma empresa ou que também precisa, pensa ali na descendência. É uma forma interessante de trazer esse nome tão valioso para o negócio. Dica de milhões. E agora, fazendo o papel dela aqui nesse momento, mas a pessoa vai passar recomendação para alguém e vai assim, pô, mas você vai ligar para ele, vai incomodar e tudo mais. Como é que existe uma forma mais leve
de eu pedir para ele fazer isso para mim, porque ele vai virar meu promotor. Aham. Ele vai ser a pessoa que vai falar assim, olha, se você não falar com ela, eu não vou conseguir conversar antes. Sim. Então, se você avisar que eu vou ligar, Muito melhor. muito melhor. Como é que eu treino essa pessoa que vai ser meu promotor? Sim. Você pode fazer essa gentileza de já avisá-lo? Porque eu tô pensando em já telefonar amanhã, porque assim ele já vai saber que eu vou ligar. Mas caso a pessoa não avise, porque às vezes a pessoa até esquece mesmo, ela Sim. até tem a boa vontade de querer te ajudar, mas ela esqueceu. Então, como começar essa ligação? É você trazendo o nome de quem recomendou. E até trazendo uma similaridade que aquela pessoa tem com ela. Por exemplo, é irmão, é primo, é o melhor amigo, porque você pode colher mais informações dessa pessoa que você vai fazer o contato para justamente usar essa informação durante a abordagem. Muito, muito alinhado com o que eu acredito, só que você deu um a mais aqui para mim. Colocar uma data, né? Sim. Tenho interesse em ligar amanhã. Eu vou ligar para ele amanhã. Vou ligar para ele hoje à tarde já, Isso porque eu tenho uma mesmo. folga na agenda. Então, isso ajuda a dar um senso de urgência maior. Exato. E eu fui eficaz na comunicação. Uhum. Eu disse que vou ligar hoje à tarde. É a comunicação assertiva. Perfeito. Exatamente. Não, Porque às ótimo. vezes a pessoa não por maldade, mas porque surgem outras prioridades, Sim. outros imprevistos no meio do caminho e realmente, nossa, esqueci de falar pro meu primo que o Ricardo vai ligar. E aí Sim. passa. Sim. A gente falou muito de trabalho aqui, né? Já no tema. E a gente vê hoje também, não é exclusividade minha ou da Bianca, a comunicação dentro de casa, Uhum. né? Que também ela é muito importante, principalmente com as crianças, assim. Para quem tem filho, né? E está nesse momento. Como eu comunico que eu trabalho muito e é em prol da família? Sim. Eu fico com essa dúvida. Será que a gente tem alguma dica para falar com eles também? Com certeza. Até um exemplo de um hábito que eu tenho com o Felipinho, que é fazer perguntas. Porque ele tá numa fase que eu digo assim, como que foi na escola? Tudo bem. E aí, você fez me conta do que você brincou. Foi legal. Assim, sabe aquela resposta? Eu falei assim, meu Deus do céu, eu quero puxar mais coisas. Ou, filho, você quer comer laranja? Não, sempre vai ser não, né? Assim, para algumas coisas. Então, Uhum. eu comecei a mudar as perguntas que eu faço para ele. Por exemplo, você prefere comer a laranja depois do jantar ou depois do almoço? Porque assim, ele vai comer a laranja. Ele só vai one choice. escolher, exatamente, ele só vai escolher em que momento ele vai comer a laranja. Sim. Ou teve aula de música. Em vez de perguntar, filho, como que foi a aula de música? Porque ele vai falar, legal, ou não lembro, que são as respostas-chave, assim, que mais acontecem em casa. Eu já digo, filho, hoje na aula de música você tocou tambor ou tocou violão? Não, mamãe, eu toquei flauta, né? Porque o professor trouxe aquela música e daí ele começa a contar. Ou seja, toda a estratégia que a gente tem de trazer perguntas poderosas para o cliente serve para nossa casa também. Perfeito. Principalmente quando o filho fica um pouco ali mais sisudo, não quer compartilhar algumas informações. Então, vale muito a pena também usar essas técnicas com as crianças. No caso, eu imaginei aqui, vou trabalhar até mais tarde hoje, mas no final de semana, você quer ir no parque de manhã ou à tarde? Perfeito. Legal, é uma técnica de você não passar que o trabalho é mais importante do que ele, porque Sim. as crianças não entendem ainda, né, esse tema, e a gente trazendo aqui para a nossa vida, o consultor, ele abre, no começo, principalmente, a mão de muitas coisas, Com em questão certeza. horário, em questão de, muitas vezes, trabalhar no final de semana também, Sim, então, é uma parte que é doída para ele, muito. porque você trabalha muito fora, você tem que Uhum. entregar ali o resultado e trazer a receita para dentro da sua família, e você não consegue, talvez, ali levar um acalento ali para dentro de casa. Sim. E isso também funciona para esposas e maridos. Com certeza. E cada vez eu vejo Não mais para a minha, porque eu acabei de gastar aqui o cartucho. E eu vejo que cada vez mais não é a quantidade de horas que a gente fica com as crianças, mas é a qualidade. Perfeito. Quantas mães, pais que acabam trabalhando de casa ou não trabalham, ficam em casa cuidando dos filhos, mas na verdade você não está curtindo o seu filho, porque você tem louça para lavar, você tem casa para limpar, tem banheiro para lavar, tá fazendo outras coisas, não tem qualidade naquele relacionamento. Então pode ser que só à noite, das 8 às 8:30 da noite, que você pega ali um quebra-cabeça, um joguinho, que ele já vai dormir feliz da vida e com certeza você esteve 100% presente com ele naquele momento. E aí, largar o celular, porque é Sim. tentador para nós que precisamos de rede social, responde mensagem o tempo todo, deixar de lado e realmente, nesses 30 minutos, estar 100% com ele. Os gestos falam também, né? Então, Muito. as atitudes, né? Então,
você tá deitado no sofá assistindo TV com ele, se você estiver no celular, você não tá com ele e ele tá percebendo, né? Com Você certeza. tá se comunicando que você tá ali, mas você tá em outro lugar, porque a tela do celular te dá acesso a outros universos que não Sim. ele. Então, pô, isso é... E que pai ou mãe já não ouviu? Para de olhar pro celular, olha pra mim, ou olha pro desenho agora. Exato. Verdade. Assistir pela 10ª vez no mesmo desenho. Que ele já sabe de cor e salteado tudo que vai falar. Ô, Fê, e me fala uma coisa. Vou entrar numa mega reunião agora, reunião Uhum. super importante com o cliente, e eu quero ter o tom da voz correto, a postura Sim. correta. Qual que é? Vamos aquecer a nossa voz, Perfeito. porque é importantíssimo. Assim como um atleta, antes de entrar no campo, aquela final super importante, ele vai entrar e começa a correr, a trotar, a alongar. Para quê? Para não ter lesão e para melhorar a performance em campo. A mesma coisa nós somos profissionais da voz, da comunicação. E quanto mais eu preparo essa musculatura, mais sofisticado fica o meu contato. Melhor é o timbre da minha voz. E aí entram os exercícios de aquecimento vocal. E o ideal é que cada um tenha a sua lista de exercícios personalizada, porque uns precisam falar mais forte, outros precisam falar mais fraco, outros têm que variar mais o tom da voz, melhorar a dicção, cada um com uma necessidade, mas no geral o que a gente vai fazer agora já ajude muito a melhorar a voz na hora de falar. Vamos? Não, você tem que fazer também. Não vão participar, né, Tem que Bianca? participar, A gente tá aqui Fernanda, fala juntos com ela. nessa. Você acha que o mico é só nosso? Não, né? Exatamente. Então, o primeiro exercício é a técnica de vibração de língua. Nesse exercício, nós vamos inspirar e falar esse som. Os dois estão muito bem. É isso aí. Treinar mais um pouquinho. Até acabar o ar. Vai Olha lá, tá inspira. com muita vergonha. Deus. Muito bem. Preciso de mais Você treino. fez muito pouco. Agora, Não tem essa reunião. não tem. Mas pro programa, pro podcast também é muito importante vamos aquecer a gravar vários voz. É episódios. lógico. Tá Tem que ter resistência da voz. Tem. E o mesmo som variando grave, agudo, grave, que ajuda a ter mais melodia. daí tá muito difícil. Vocês treinaram. Vocês estão me humilhando Tô aqui. tentando um dia conseguir me comunicar de forma eficaz. Eu não consigo nem fazer igual. Tá, claro que consegue, ela se saiu super bem. Exato, tá. Não, Depois gente, vocês isso podem é treino Com fazer certeza, em com off. certeza. E até vindo, tá indo pra reunião no carro, já vai fazendo exercício. Tá escutando uma música que você gosta, já canta a música com o som de vibração. Por exemplo, parabéns a você. Não é essa que eu vou escutar no rádio, né? Mas Uhum. imaginando. Nível hard. Não, é demais. Porque com isso eu já treino graves e agudos da voz e começo a falar com muito mais conforto, com muito mais... O timbre fica muito mais estável, não vai falhar na hora que você Eu tenho falar. uma pergunta. Por exemplo, não é todo mundo que nasceu com a voz igual a dele, né? Então, por exemplo, eu tenho amigas que têm a voz super aguda. Uhum. E é complicado, ainda mais quando elas ficam empolgadas e acabam falando Bem um pouco mais complicado. alto. Não, é que ela não assiste. Vocês estão Ela vai lembrando assistir. de alguém Ela vai saber específico. que Ela é vai ela. assistir, ela Ela vai vai saber que é ela. Ela vai. Então, e tem pessoas que têm a voz um pouquinho mais complicada. Uhum. E se elas estão vendendo um produto, né? Se elas, né, estão... Eu acho que é difícil, né? Pelo menos se Muito. alguém tá conversando comigo e tem uma voz que é mais difícil de ouvir, me Uhum. incomoda, Sim, né? E aí dá pra trabalhar isso? Dá pra Muito. melhorar? com certeza. A voz? E esse assunto é extremamente importante porque dentro da área de seguro de vida, você trata de assuntos que muitas vezes o seu cliente não fala nem para a esposa, nem para o marido, nem para o melhor amigo, porque é um assunto confidencial. E se eu falo assim, então você tem 10 milhões do seu patrimônio, você pode deixar dá uma impressão assim, espera aí, eu tô falando com uma criança, parece que é meio Não, imaturo. e começa a incomodar ouvir, você quer Sim. acabar logo aquela reunião, Com né? certeza. Dá para ganhar graves na voz por meio de exercícios. E um outro ajuste que todo mundo pode fazer agora é que dependendo da nossa articulação aqui, do movimento da boca, eu posso deixar a voz mais fina ou mais grossa. Por exemplo, façam assim comigo. Agora faz um sorriso. Um bico.
muda o som, não muda? Pra caramba. Então, quem fala muito fino e fica o tempo todo falando em sorriso, vai ter a voz mais aguda ainda. Qual que é a dica? É você falar com a boca um pouco mais fechada, sem ficar sorrindo o tempo todo. Com isso, você ganha graves e muito mais credibilidade numa situação como Nossa. essa. Pega a dica. É a dica mesmo, porque né, nos últimos meses a gente faz muita entrevista, né, na Gorila, e tem uma candidata que esse é um feedback real, assim, que a gente deu para ela, que ela é muito boa quando ela fala com seriedade. Porque ela é tão leve, uma pessoa tão para cima, alegre, agradável. Mas para o nosso tema exige que no momento ali crucial da reunião seja mais enérgica e trate com seriedade. Não dá para tratar com sorriso. Com quando certeza. ela reduz... Assim, se você morrer... Não, quando ela reduz... Vai que descobre um câncer, E foi até um momento da bancada, foi exatamente isso. E foi um momento da bancada que eu falei, assim você vai ser campeã. Olha... Porque se ela consegue trazer o negócio ali para a seriedade, é exatamente isso. Tem que ter o sentimento, né? Você tá falando de uma coisa triste, você tem que... Não dá para ficar feliz, com né? certeza, ela trazer isso na voz. Passou convicção na hora. E isso é muito importante. Eu vejo também alguns consultores oscilando muito, não concluindo frases e já emendando em outra, que acaba não tendo conexão nenhuma com o negócio. Então, as palavras, elas são hoje cortadas pela metade numa reunião, você não termina, você não fala o R de forma adequada. Então, o R é tão importante assim nas palavras? O S. Sim. O S. Os plurais. Então, assim, não a forma ortográfica, né? De falar corretamente, escrever corretamente, mas de você usar ali, porque se você fala errado, automaticamente você perde autoridade. Muita. Mas você explicar um produto, uma solução e não colocar a forma correta de dizer ali para o cliente é caminho para o insucesso. Com certeza. Completamente. O discurso se torna simplório para outra pessoa. E pensando em quem atende clientes de alto padrão, eu preciso trazer isso na forma de falar. Eu não posso parecer um coitadinho ali que está tentando bater uma meta. Não, eu tenho que mostrar que eu estou ali para colaborar com você, para contribuir com a sua qualidade de vida, com esse acesso que você vai ter ao valor, se acontecer alguma intercorrência na sua vida, pronunciando muito bem. E trazendo isso com a voz e com o corpo também. A postura ideal, ereto. Ereto, exatamente. Olho no olho, sim. Firmeza na palavra. E até esse ereto não é ficar engessado, assim, travado, porque a gente se movimenta durante a fala. Em alguns momentos eu inclino o tronco, em outros momentos eu vou para trás. É ter essa leveza e de maneira natural, sem ser artificial e engessado. Até muitas pessoas associam que, curso de oratória, mentoria de oratória para todo mundo falar igual, com a mesma voz, o mesmo olhar, o mesmo gesto. Não, de jeito nenhum. Mas é para ter mais naturalidade e minimizar os ruídos da comunicação. O que de forma alguma, Fê, eu faço antes de uma reunião? Um alimento que eu vou ingerir cebola. Que pode... Isso. É que eu bato, pelo amor de Deus, né? No presencial, cebola crua. No presencial, no almoço, cebola nunca, né? Acho que tá bem claro isso. Não, e o alho também, né? Porque, nossa, um horror. Mas tem algum outro alimento que prejudica minha dicção, minha forma de comunicar? Tem. Que pode atrapalhar? Sim. Pô, isso deve ser... Poucas pessoas devem falar sobre isso. O álcool, porque você vai Fala até começar a demais. falar desse jeito, você tem uma dicção não muito clara. E alguns alimentos podem trazer o pigarro, que é aquele... E qual que é o grande prejuízo do pigarro? É que eu quero falar e que... Aquela saliva mais engrossada fica atrapalhando e você não consegue, o som falha, a voz fica rouca. E o que traz o pigarro? Alguns alimentos. E é interessante até que quem esteja assistindo aqui, que faça testes, porque muitas vezes para alguns isso pode acontecer e para outros não. Tipo alergia. Por exemplo, leite e derivados. Café com leite, achocolatado, provavelmente pode te dar mais pigarro. Então, quem aqui consumir bastante leite, observa isso. Ou café, que é muito comum nas reuniões. Eu adoro café também. Só que assim, Fernanda, eu não consigo ficar sem o café, porque eu adoro o café, que é o que eu faço. Eu tomo café, eu não deixo de tomar o café, porque me dá pigarro. E me dá pigarro. Só que eu sempre tenho uma água por perto. Então, eu sei que a minha saliva vai ficar mais engrossada, eu vou ficar
toda hora, eu já consumo a água para trazer uma hidratação para minha boca e diluir essa secreção e não me dar essa sensação tão ruim na hora de falar. Leite, café, Chocolate. Sim. É, Alimentos pesados. Você come uma feijoada e tem uma reunião depois, você vai ficar morrendo de sono, a sua digestão não vai ser boa. Então, é sempre preferível comer alimentos mais leves para justamente eu me manter alerta e ficar disposto para aquela E reunião. ao contrário, que é bom eu ingerir para o meu dia a dia de Água. Sem Muita segredo. água. sem segredo. Água. Água e inalação. A inalação com soro fisiológico, e por que inalação? O vapor vai direto para as cordas vocais. Então, com isso, eu tenho uma melhora na resistência da voz, no conforto na hora de falar. E a gente que muitas vezes fica aqui num ambiente que é muito seco, com ar-condicionado, também me ajuda a compensar. E, claro, tomar bastante água. O ar, a gente fica com o ar ligado à noite, eu acordo, pela manhã sua voz já não está ideal, assim que você acorda, né? Com ar piora muito. As primeiras reuniões, assim, eu sempre estou tentando controlar. E você acorda, toma café. É tudo ruim, assim, na Exato. sequência. Então, são várias coisas. Então, um cara que tem uma rotina... Não toma reuniões, café da manhã. Não, ou tome o café já na sequência água e tente diminuir o ar-condicionado para ele ter uma performance melhor na sua voz. Capricha na água, com certeza, porque é muito difícil também ficar sem o ar-condicionado nesse calor. E uma pergunta, o que você acha assim de mais proibido? A pior coisa que a pessoa pode fazer? Você Uma diz reunião. de comportamento, de comentário. Não, de comportamento. Uhum. Assim, só assim, não, pelo amor de Deus, não faça tipo eu agora, segura a caneta. Tipo, a pior coisa, tipo, não faça isso, pelo amor de Deus. A caneta é um detalhe que muitas pessoas podem perceber porque pode trazer uma certa insegurança. Eu não sei muito bem o que fazer com as mãos, como me portar, eu fico buscando objetos. Tem pessoas que é aliança, e começa, tira e põe aliança, tira e põe. E até essa semana aconteceu uma coisa engraçada. Eu tava atendendo um executivo e aí ele tem toda hora, ele fica tec. Aí sabendo disso, ele tirou a aliança e pôs em cima da mesa. Aí fez a apresentação, terminou a sessão de mentoria e ele foi embora. Aí quando eu olho em cima da mesa, a aliança. Aí eu ligo pra ele, pelo amor de Deus, vem buscar a sua aliança. Já pensou ele chegar em casa sem aliança? Que coisa chata, né? Então assim, é aprender a ficar com a aliança. Essa é uma péssima comunicação, com certeza. Péssima, com certeza. Meu Deus, vai dar uma DR daquelas. É assim, aprender a estar com esses objetos, mas a dominar a linguagem corporal, a sua postura. Erros crassos, assim, durante uma reunião. É você não manter o contato visual, é você ficar com cara de tédio, é você despejar o assunto sem realmente perceber se aquilo faz sentido para outra pessoa ou não. Porque imagina, eu tô ali com um cliente que é solteiro, não pensa em formar família, e eu começo a dizer assim, porque no meu script tá assim. Então, o seguro de vida é extremamente importante para você garantir ali para sua família um retorno, na sua ausência, o seu filho não vai ficar desamparado. Assim, quando você pensar em ter filho, né? Daí você, peraí, ele é solteiro, ele não quer ter filho agora. O que eu tô falando? Porque eu fico decorando o script e usando o mesmo roteiro para todas as pessoas. Eu tenho que personalizar de acordo com o meu cliente. E como fazer isso? Sabendo quem é o seu cliente. Perfeito. A gente treina muito e existe uma espinha dorsal do atendimento ao cliente. Essa espinha dorsal, ela é igual para todos. São ritos que você tem que colocar ali e não muda. Só que na espinha tem algumas nuances ali durante o comprimento dela, e é o tempero, que é o que diferencia de cliente para cliente. Então, esse cliente tem filho, então vou focar em capital para ausência dele e capital em vida. Esse cliente não tem filho, vou focar na necessidade em vida, porque ele não tem dependente. Então, assim, eu vou trazer esse negócio, vou focar exatamente. O que a gente cansa de ver minha reunião é daqui a 15 minutos, vou montar o plano agora. Não me preparei. Aí quer ter um resultado excepcional. Perfeitamente. E aí é que você vai seguro, né? Pra reunião. Exato. E aí atrelado a uma má comunicação com o cliente, você não está preparado. Primeiro, você não estudou ele diretamente. Sim. E depois você não sabe falar. A verdade é essa, ninguém sabe falar. Você precisa se preparar, você vai evoluindo. Com certeza. Você vai tentando. Um dia você pode chegar num nível de um Barack Obama, fazendo uma palestra, o Steve Jobs, que era um mestre. Com certeza. Né? Várias outras personalidades. Mas o mínimo você precisa fazer. Sim. Você precisa. E você tem muito conteúdo gratuito, né, no seu canal. Tem mais de 500 vídeos no canal do YouTube. Nossa, deve ter
quantas situações, assim, você já... Qual que foi a mais bizarra, assim, que você encontrou, assim, que você lembra, assim, Do de que cara? você De diz? um cliente, de uma pessoa ter feito com um cliente, qualquer vendedor. Esse tipo de comentário, de trazer algo que não é pertinente, e a pessoa faz aquela cara de ué, né? Depois você fica assim, nossa, eu não consegui fechar, mas realmente o que eu falei não tinha nada a ver para aquela pessoa. São vários os exemplos. Muitas vezes porque decora, ou decorar o script, decorar o que vai falar. Porque se você esquece uma palavra, Acabou. já era. Você parece um robozinho também, né? Sim. Fica... Com certeza, com certeza. Então, é usar as suas palavras, se adaptar àquele cliente, estudar o seu cliente. Não dá para eu ter um resultado excepcional se o meu planejamento não for excepcional. Por mais experiência que eu tenho, posso ter 20, 30 anos vendendo seguro de vida, mas se eu não me preparar, porque cada pessoa é uma pessoa, cada família tem uma necessidade diferente, cada empresa tem uma necessidade diferente, eu preciso ter por hábito estudar, planejar. E uma pergunta, acontece da pessoa errar, né? Ah, você tem filho, a pessoa não tem filho. Mas acontece também da pessoa não vender, por exemplo, não é o que ela fala, é como ela fala. Com certeza. Porque às vezes ela sabe tudo Bianca. direitinho, ela fez o dever de casa, mas não sabe se expressar. Com certeza. Eu preciso ter a minha comunicação, esse como que você falou, alinhado ao meu conteúdo. Porque a partir do momento que eu tenho um super conteúdo, tenho um mega argumento, mas a minha forma de apresentá-lo não está nivelado, eu acabo depreciando toda aquela argumentação. Imagina eu falar para você que eu tenho uma solução infalível para você melhorar as suas vendas a partir de hoje. Aí você vai pensar, será que ela tem mesmo? Porque as minhas palavras dizem isso, mas o jeito que eu estou falando não traz essa importância. Agora, se eu digo, eu tenho uma solução infalível para você vender mais a partir de hoje. É diferente. Só de eu colocar mais vida nas palavras, de eu conseguir realmente viver cada uma das palavras, eu já mudo completamente o cenário. Sim. E é muito mais fácil de eu ser ouvido. Eu entendo hoje que o profissional completo, o empreendedor completo, ele chega hoje na nossa representação, a gente recruta, dá uma instrução técnica, o treinamento comercial, ensina sobre produto, ensina sobre técnicas de venda, como abordar um cliente, como fechar um cliente, mas eu sinto falta de alguns, evidente, não todos, deles buscarem fora alguns complementos que são essenciais para a carreira dele. Então, por exemplo, um treinamento hoje como especialista como você faria completamente diferença na carreira, principalmente no início. Porque se ele começa já atuando com o que ele sabe que precisa melhorar, ele não perde o tempo, não vai perder os clientes, não vai perder oportunidades, vai ser assertivo, vai fechar mais vendas. Sim. Então, dentro da caixinha, ele fez todo esse treinamento. Como é que a Voice Care pode entrar aqui para ele, já no D0, nas primeiras semanas, e ajudar ele no dia a dia? Porque o cara tá lá, atribulado, com um monte de coisa, reunião nova, produto novo. Qual que é o primeiro exercício que você fala assim, o cara entrou aqui na Voice Care comigo, eu já consigo, porque no D0 ele vai aplicar e vai aumentar ali a assertividade dele em vendas. Sim, a forma de apresentar, porque muitas vezes o conteúdo já está intrínseco em todos os treinamentos que ele teve dentro da Gorilla, por exemplo. Mas a forma de apresentar essas informações são essenciais. E se a gente dividir uma abordagem em 3 partes, começo, meio e fim, qual ou quais dessas partes são mais importantes, são mais lembradas pelo cliente? Aí todo mundo fica, claro que é o meio, Fernanda, que é o que eu vou falar, é a solução que eu vou trazer. E não é, é o começo e o fim. Porque se eu já começo muito bem, me conectando de verdade com aquela pessoa, é muito mais fácil de eu trazer aquele script que já está claro na minha mente. Mas se eu também não finalizo fazendo um CTA, um call to action, uma chamada à ação, também fica uma coisa meio vazia, tá? Legal isso e... Tá, a gente vai conversando, a gente vai ver direitinho como é que fez. Me liga quando você conseguir ler aqui a proposta. Ou às vezes ele até faz o treinamento, ele marca ali certinho a visita de fechamento, dá ali, chumba na agenda, faz bonitinho, só que ele não foi enfático, ele não colocou ali a energia que ele precisava, porque ele já está 1 hora ali falando, fazendo perguntas, ouvindo, e cansado. E o final é tão importante quanto os primeiros segundos. Com certeza. Né? E ele ter essa mente treinada para não errar na comunicação, não errar na postura, não errar na energia, é o que a Voice Care pode ajudar ele a
Sim. fazer ainda mais. Com né? certeza. E algo que você comentou dos iniciantes, e isso cabe também para quem já faz isso há muito tempo, porque a própria experiência vai trazendo alguns vícios na comunicação que muitas vezes o profissional não percebe. E às vezes fica estagnado ou até tem bons resultados, mas não tem excelentes resultados Exato. por conta de alguns ajustes na comunicação que ele não nota. Não, eu acho que, assim, não tem como correr disso, sabe? Seria o meu conselho principal, porque o que a gente já perdeu de bons profissionais por eles não serem tão eficazes, né, na forma de se comunicar, ou travas ali no momento de conversar, de fazer perguntas, Sim. que eles estão ali se violentando, né? Porque a timidez, a falta de confiança, isso, quando você aprende a externar o quão bom você é, o Com quanto você certeza. se Eu acho preparou. interessante, isso é tão importante quanto o conteúdo. A gente Sim. vê nas escolas, faculdades, às vezes aquele aluno que sabe tudo, só tira 10, ele vai muito bem, ele às vezes não consegue se colocar muito bem no mercado de trabalho, não consegue o que ele gostaria, e o aluno mediano vai super bem, porque ele se comunica bem. Exatamente. Então, a gente não tem isso, né, na escola, na Não faculdade, e isso faz a diferença, não necessariamente... o conteúdo, né, da escola, da faculdade ou da empresa, não é só isso. Se Com você não certeza. tem a comunicação, se você não consegue trabalhar em grupo Sim. ou vender, você fica estagnado. Não, fica aqui Você fica no Excel ali para sempre E não sozinho. necessariamente quem não está à frente, no front mesmo, no comercial, falando com as pessoas, ou não é um palestrante, mesmo assim precisa da comunicação. Para falar com os Porque outros, eu tenho que reportar né? algo pro meu líder, ou pros meus liderados, ou pro meu parceiro. Você não fica Exato. em silêncio o tempo todo, só lá no Excel. Você tem que falar os seus resultados, falar o que você fez, conduzir algo. Por isso, é essencial investir na comunicação. Eu sou suspeita em falar nisso, e acredito. Fica aqui o meu Mas apelo à importante. seguradora para contratar o serviço dela de uma forma Todo global. Uau. Não tenho dúvida disso, que ganharia em muito, né? Com Como todos nós certeza. ganharíamos. E para o líder, que tem ali uma equipe, que cada um é de um jeito, Sim. cada um tem uma forma de receber, só que o líder é um só. Uhum. Como é que ele se comunica de forma eficaz com pessoas diferentes? E aí a veia do camaleão mesmo, né? Porque você vai ter pessoas que são mais tímidas, pessoas mais extrovertidas, Mais pessoas que sensíveis. falam de mais, de menos, mais sensíveis, mais racionais. E o próprio líder, eu tenho recebido muitos executivos, líderes, que têm uma comunicação mais agressiva. Porque assim, eu tenho um mentorado que ele fala assim, pra mim é fatos e dados, Fernanda, é fatos e dados, e dane-se o que ela vai achar. E aí acaba expondo muitas vezes as pessoas, alguns colaboradores, isso é bastante ruim para a reputação dele, para a Sim. imagem profissional e até para a ascensão dele, por mais que já esteja num cargo, num alto Exatamente. cargo. Um dia essa conta vai chegar. Exatamente, eu preciso ter assertividade e que é uma linha muito tênue entre não ser passivo e aí todo mundo te atropelar como líder, porque, poxa, você não tem uma decisão, não tem impulso firme, mas também não ser agressivo, porque é o jeito de falar. E muitas vezes a gente generaliza, por exemplo, um colaborador chegou atrasado na reunião, e aí o líder diz assim, porque você é um folgado, como que você sempre chega atrasado? Isso é um absurdo. Peraí, mas sempre chega atrasado ou ele chegou atrasado uma vez? Ou 2 vezes, foram situações específicas. Por isso, uma reflexão aqui para quem é líder. Quanto mais específico você for na comunicação, melhor vai ser a sua comunicação. É não generalizar. Imagina, se alguém chega atrasado, ou mesmo alguém deixa por fazer um relatório, não é porque a pessoa é folgada, pode ser que naquele instante ela não fez, não cumpriu aquele projeto específico, aquela ação específica. Por isso, é saber identificar sem rotular as pessoas e realmente pedir aquilo especificamente para quem você está falando. Exato. E também, às vezes, tratar de uma forma particular, né? Não no E coletivo. não expor Exatamente. no grupo, né? Não, você trouxe um ponto muito importante aqui, a questão do ser camaleão. Acho que todo líder, qualquer lugar que pesquisar vai entender isso, né? De cara, senão ele não pode liderar, mas ser específico e não sem rodeios, né? Sem rodeios, mas também sem ser agressivo, Exato. né? Porque às vezes é assim, faça isso, mas peraí, oi, tudo bem? Não existe. Mas é muito difícil, né? Essa não ser agressivo, ser assertivo, é Sim. muito difícil. É uma linha muito tênue de um para outro, com certeza. A gente vê na Dani hoje essa habilidade, né? A Dani, ela consegue envolver você, brigar, acabar com você, e você sai da reunião feliz com ela.
Aham. Então, acho que é essa habilidade, porque ela foi ali no caroço, mostrou Cirúrgica. onde estava, bateu, Uhum. falou, mostrou, te expôs ali na conversa, Sim, e no final ela falou, o caminho é esse. Então, vamos resolver e tudo mais. Então, acho que essa habilidade de saber ser específico individualmente, com não certeza. específico publicamente, Sim. que acho que é um ponto importante também. E o líder, ele já tem E o que você acha vários que é desafios. o que diferencia, o principal, assim, de assertividade e agressividade? A forma como você expõe as informações. Quando eu sou agressivo, eu mando. E eu não escuto você. Eu mando porque essa é a única alternativa. E quando a minha comunicação é assertiva, eu te mostro a situação, eu te mostro o que eu preciso e como eu me sinto se você não fizer aquela ação. O que isso pode acarretar para a nossa área, para mim, para você como profissional. Ou seja, eu falo como se eu estivesse fora da caixa, observando aquela situação. E não dentro, no calor daquela urgência que eu tenho, sendo muitas vezes incoerente com as palavras e magoando efetivamente as Porque pessoas. isso vale para tudo, né? Para Pra liderado, para Dentro filhos. de casa também, Exato. com certeza. Familiares. E a melhor forma de treinar a comunicação é fora do trabalho, é dentro de casa, é com os amigos, é com a família, porque ali é uma forma que eu tenho de, às vezes, não estar me importando tanto com as palavras, porque eu não posso falar isso, simplesmente fala. Sim. E a maneira como você traz essa informação, quanto mais cuidado nós temos em sermos assertivos, em sermos claros, em sermos específicos, mais fácil de levar isso para o trabalho, para não precisar ficar pensando, agora estou sendo agressivo, ou será que eu estou sendo passivo, ou estou sendo assertivo? Não, você simplesmente vai trazer aquela informação como aconteceu. Muito bom mesmo. Estamos acabando por aqui esse segundo episódio. E você tem mais alguma pergunta? Tenho. Como é que as pessoas fazem para achar a Fernanda? Não, isso sem dúvida a gente vai falar, mas eu queria que você desse uma dica matadora para finalizar aqui, para quem está pensando em empreender, seja em qual for negócio. No nosso aqui é com seguro de vida, mas a pessoa quer empreender. Ela vai sair ali de um cenário, vai transformar a vida dela do dia para a noite. Sim. Qual é a melhor maneira dela se preparar para se comunicar com um novo mercado? Sim. Com as pessoas que ela vai encontrar, com um segmento que ela vai atuar. Qual que é a dica ali que você dá para iniciar, para qualquer um que esteja assistindo agora? Estude o seu mercado e seja o seu mercado. Não adianta eu querer falar com alto padrão se eu não transparecer que eu também sou alto padrão. Se eu começar a falar assim, é porque eu sou uma coitadinha, eu tô aqui, então assim, né, me ajuda. Não, eu tenho que mostrar que eu estou no mesmo nível que você, porque assim você vai confiar em mim. Agora, se eu mostro que eu sou, puxa, muito menor que você e você está me fazendo um favor de fechar o seguro comigo, puxa, provavelmente você não vai conseguir fechar o negócio. Perfeito. Então, transpareça isso na roupa que você veste, na forma como você se porta, no seu vocabulário, nas redes sociais, que também trazem muito da nossa vida ali, que a gente mostra para todo mundo. Exato. Tenha o cuidado de ser coerente em todas as situações da sua vida. Além de ser, você precisa parecer ser. Exatamente. E, Fê, como é que as pessoas incríveis que estão assistindo a gente agora encontram você? Instagram, @fe.demorais, com i. Canal no YouTube, Oratória Sem Medo. Site da VoiceCare, voicecare.com.br. Ali já tem todos os contatos de WhatsApp, de e-mail. São mais de 500 vídeos. Mais de 500 vídeos. Quase batendo 600 já. 170 mil seguidores. Qual é o Né, limite? no Instagram. Tá crescendo muito, né? Sim, TikTok 320, se eu não me engano. TikTok é Nossa. moderno. Jovem. Nossa, muito maravilhoso. Cara, eu não tô fazendo dancinha, tá? Ainda não. Ainda nada. E um presente especial para este casal maravilhoso, que é o livro Power Speaking, Dê Voz às Suas Ideias. E depois que vocês lerem, por favor, me deem um feedback. Eu vou entregar aqui para a Bianca. E quem quiser o livro está disponível na Amazon. E o fácil acesso, e também tem os meus contatos no livro. Dá para todo mundo melhorar a comunicação. Power Speaking, Fernanda de Moraes. Isso aí. Muito bem, obrigado. Ficamos por aqui então. Um grande abraço. Até mais. Agradeço imensamente. Não esqueçam de dar voz às ideias. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada.